Bom dia, pessoal. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. É um grande prazer estar de novo aqui. Quero de novo agradecer a doutora Evandro Matsumoto, Heloísa Antocheski, Ana Cristina Cerejo, Paulo Ferracioli. E hoje temos uma convidada importada. Ela veio lá de Maceió, a doutora Duda Cabral. Muito obrigada por ter dito sim ao nosso convite aí para trazer o seu olhar. Eu acho que essa interação entre advogados de regiões tão distantes do país, você traz também, agrega aí a sua experiência, o que está acontecendo por aí, nesse tema que é tão discutido e discutível e causa um bafafá na empresa cada vez que tem uma reclamatória de grávida, as nossas amigas gestantes. E para começar, o que eu quero trazer para vocês? Todos nós já nos deparamos com aquela reclamação por parte da empresa. Puxa, quando eu mandei embora a pessoa, a fulana de tal, ela não sabia que estava grávida. Aí ela descobre, depois que ela está grávida, ela entra em juízo, eu sou condenada e eu tenho que pagar um batalhão de dinheiro, isso é injusto. Justo ou injusto está na Constituição Federal, no ato das transições dispositivas lá, constitucionais, aquele lá de trás, e tem que pagar. Então, a gente já começa derrapando, queimando a largada aí, independente dela saber da gestação ou não, a hora que ela descobre, se ela voltar, reclamar, você tem que reintegrar a gestante e pagamento de um monte de verbas. Mas para a gente começar esse tema, Duda, você que é a nossa convidada de honra, você quer trazer alguns conceitos, alguma introdução? Comece a bola com você. Seja bem-vinda. Está sem som, Duda? Pronto. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. E como qualquer outro tema, a gente tem que começar do início, né? Criar um terreno para começar a entender do tema, de todas as peculiaridades que ele aborda. E por mais que seja um tema antigo, bastante comentado, a estabilidade da gestante ainda é uma das maiores dúvidas nas empresas, porque muitas delas não entendem o seu funcionamento. A estabilidade da gestante é uma proteção provisória ao seu emprego. Por quê? Porque tem o principal objetivo de garantir, de oferecer a continuidade daquele ciclo, daquela contratação da mulher, desde a sua confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Embora muitas pessoas não saibam que o direito está previsto na própria CLT, no qual a mulher pode ser, de maneira alguma, demitida sem justa causa, esse conteúdo, todas essas polêmicas que geram em torno da gestante, ainda são comuns no âmbito empresarial. Isso aí, exatamente. Vamos começar a aprofundar, então, e trazer os pontos polêmicos. Quem quer começar? Doutor Evandro, quem sabe? Que está no meu primeiro quadradinho aí. Começo assim. A Duda comentou ali da estabilidade provisória, eu vou chamar a atenção para, além da estabilidade provisória, nós temos também a licença maternidade, que é de 120 dias. Mas as empresas elas têm que se atentar, porque muitas vezes na convenção coletiva aplicável prevê outro prazo, um prazo maior. Então, a lei prevê os 120 dias, mas tem que se atentar para a norma coletiva, porque se na norma coletiva tiver um outro prazo, um prazo maior, tem que se atentar a esse prazo maior. Outra questão também se a empresa ela está no programa Empresa Cidadã, esse prazo passa a ser de 180 dias. São 120 pagos pela Previdência e 60 pela empresa. São esses dois pontos importantes aí da licença maternidade. Eu acho importante até falar, porque muitos empresários não sabem que são conceitos distintos e que são prazos distintos. Acham que se a empregada voltou da licença, já acabou a estabilidade. Tem que tomar muito cuidado. A estabilidade ela é independente da licença, né? Ela é contada de maneira diferente. Isso tem que ficar bem claro. São dois conceitos bem distintos. Exatamente, era o que eu ia perguntar. Evandro, você fala 120 dias, 180 dias, contados a partir de quando isso? Do afastamento do... Tem grávida que o médico fala, em razão do risco da gravidez, a partir de hoje ela está afastada. Então, a partir desse momento, não, é diferente
da estabilidade. A estabilidade após o parto. A licença maternidade é esse momento que ela sai, não é necessariamente o parto em si. Que tem uma recomendação médica, né? Às vezes, e acaba saindo um pouquinho antes, então ela tem gestação de esse... risco também. Isso, é. Tá, então vamos deixar claro. Paulo, ajuda a gente ali, então. Você que é sempre bem Isso, objetivo. vamos pensar primeiro Da na licença estabilidade. e Exato. estabilidade, para não fazer confusão. Vamos Exato. pensar na estabilidade. Vai lá, Estabilidade, não posso dispensar sem justa causa. Começa com ela tem, desde o momento em que a gravidez é conhecida, né, em que sabemos que ela está estável, até 5 meses após o parto. Isso está lá na Constituição, no ADCT, lá no artigo 10. Mas a licença maternidade, que é um direito, até um benefício da Previdência Social, né, por isso tem a ver com o INSS, ela é de 120 dias e ela começa a contar, o INSS permite que ela comece a contar antes do parto, como já foi falado, gravidez de risco, então pode haver determinação médica para que antes do parto a gestante já comece a gozar da licença. Então, os 120 dias começa a contar a partir de que é dado entrada no INSS, é avisado de que começou a licença maternidade, que é um benefício social. Exatamente, Paulo, se me permite, como você bem destacou, licença maternidade é uma coisa e estabilidade é outra, né? Então, do parto, a gestante pode requerer sua licença maternidade até 28 dias anteriores ao parto e a sua estabilidade, que não se confunde com licença maternidade, até 5 meses após o parto, como você bem destacou. Vocês vejam como é difícil para quem não é do direito entender esses conceitos. Diferença de licença com estabilidade, com empresa cidadã. E, assim, então, realmente é um tema, como a Duda bem salientou lá no começo, não é novo, mas a gente tem visto decisões todos os dias contraditórias entre si, novidades acontecendo, né? É complicado. E a questão da justa causa, Elô, o que você acha da justa causa para a grávida? Porém, que nem o Evandro falou e a Duda, né, a gestante ela tem a estabilidade, mas e ela acha que não pode ser dispensada, elas desconhecem, né? E elas podem sim, por justa causa, serem dispensadas. Em todas as possibilidades que estão previstas no artigo 482 da CLT, elas podem ser dispensadas. Então, assim, apresentou um testado médico falso, desídia no desempenho das funções, tudo isso, o empresário, né, a empresa pode mandar sim ela embora se ela der causa para essa, né, para essa demissão, para essa dispensa, desculpa. E é bom até falar, já que a Elô puxou o assunto do atestado médico falso, o que acontece? Muitas gestantes, às vezes, elas ficam receosas de ir no médico porque elas acham que elas já estão numa situação desconfortável, porque às vezes o empregador não está muito feliz que ela vai ter a estabilidade gestante, vai ter que se ausentar do trabalho, vai ter que, né, ter toda uma situação envolvendo essa condição dela e não vai no médico, não faz exame nenhum e abandona o pré-natal, o que gera, né, um prejuízo para a criança. Então, é preciso que elas entendam que no artigo 392 da CLT existe uma previsão para exatamente proporcionar a ela o direito dela se ausentar do trabalho por pelo menos 6 dias para exames ou consultas. É só ela apresentar o atestado médico no RH da empresa que ele vai ser abonado esse dia porque ele tem uma justificativa médica prevista na CLT. Claro que se ela precisar de outros exames, outras consultas, outras situações médicas que o médico dela prescrever, é só apresentar o atestado médico que também vai ser abonado. Mas, no mínimo, 6 vezes, 6 oportunidades, ela tem garantido. E aí, Titi, né, eu acho importante, que eu acho que a gente vai entrar nessa seara também, mais uma prova de que a legislação protege o bebê. Né? Então, não a grávida em si, é o bebê. E por isso que fornece, disponibiliza essas 6 oportunidades, pelo menos. Doutor Paulo, que está quietinho. Exato, não. Continuando, eu acho que algo importante até para esclarecer em relação à grávida. A gente já falou que ela pode ser dispensada por justa causa, ou seja, ela pode cometer algum ato tão grave que pode ser dispensada mesmo que ela tenha essa estabilidade.
Porém, o pedido de demissão, às vezes, é um ponto polêmico, porque alguns empresários acham que a grávida veio aqui e pediu demissão. Não quis continuar, então, ok, foi decisão dela, eu não tenho que pagar nada mais. Alguns podem até ter visto, porque ainda nesse ano aqui de 2021, nós tivemos uma decisão de um tribunal que dizia respeito a uma grávida que pediu demissão lá e que trabalhava em Manaus, que infelizmente foi o epicentro da pandemia do coronavírus durante o momento desse ano, e ela tinha pedido demissão porque o trabalho dela era presencial, na época não havia legislação que proibia o trabalho presencial de grávidas, e ela decidiu pedir demissão porque ela não queria mais correr o risco. E, naquele caso, o Tribunal do Trabalho da região ali do Amazonas considerou que o pedido de demissão dela não foi válido, porque teve um vício de consentimento. Né? Um vício de consentimento é algo que torna o seu pedido de demissão ou qualquer tipo de ato de um indivíduo que ele não foi livre, seja porque ele foi coagido, ou aqui nesse caso, o desembargador entendeu que ele estava sob estado de perigo. A grávida não se sentia confortável porque todas as condições do ambiente onde ela estava eram prejudiciais e a intenção da norma sempre proteger o bebê. Então, ela só tomou a decisão de pedir demissão porque ela queria também proteger o bebê. Nesse caso, o desembargador reconheceu que o pedido de demissão não foi válido, porque não foi de livre consentimento, foi apenas em razão do perigo. Mas, em regra, essas são situações possíveis, sempre são. Mas o que a gente precisa falar sempre da regra é que o pedido de demissão da gestante ele pode acontecer, mas a CLT exige que ele aconteça com a assistência do sindicato. Desde 2017, a gente não tem mais aquela obrigatoriedade de que o TRCT seja homologado perante o sindicato. E muitos empregadores acham que eles não precisam nunca mais do sindicato. Mas não, existem algumas regras na CLT que ainda estão lá. Esta está no artigo 500 da CLT, ainda está vigente, e ela prevê que sim, a gestante pode sim pedir demissão e abrir mão da sua estabilidade, desde que ela tenha assistência do sindicato, que vai informar para ela que naquele ato ela está abrindo mão. É alguém que vai auxiliar a mãe, futura mãe, naquele caso, a entender os seus direitos. Exatamente. E na lei de 12 de maio também de 2021, que foi conhecida a nova lei trabalhista para gestante, ela fala exatamente disso também, né? Do afastamento do trabalho para trabalhadoras que estavam em situação dentro da pandemia, que então ele afastou do presencial para o home office, e mesmo nas situações onde o trabalho da empregada não admitia o trabalho remoto, né, no caso de cozinheira, outras coisas, né, outras atividades, outras funções, mesmo assim, deve ser mantido o salário da empregada, ainda que impossibilitado o trabalho em home office, né? Exatamente, que foi o caso lá de Manaus, que foi uma situação conhecida por todo mundo, né? Que foi terrível mesmo. Agora eu quero trazer uma questão que eu me lembrei que a gente já teve situação parecida com um cliente nosso. A moça já entrou grávida, só que omitiu ou não sabia, e ficou a polêmica, ela não falou e foi contratada como já grávida. Nesse caso, ainda assim, era contrato de experiência. O que acontece? Ela tem direito à estabilidade ou não? O que vocês acham? Eu vou começar opinando para abrir a Vai lá. O próprio STF já chegou a avaliar essa questão do conhecimento ou desconhecimento, porque é sempre o argumento mais utilizado. Às vezes, nem a própria empregada sabia que estava gestante naquele momento, né? Mas o STF já reconheceu que a garantia do artigo 10 da DCT, que é a garantia da gestante, depende apenas da gestação. Em nenhum momento é necessário conhecimento sobre a gestação, haver informação sobre a gestação. Então, mas a gestação anterior, Paulo? Não, que a gestação esteja vigente no momento do contrato. A concepção, a gestação, essa que foi a grande discussão nesse processo. Ela foi malandra e não contou, sim, ela já estava grávida e omitiu. Porque se obrigá-la a revelar no exame poderia gerar uma discriminação. Por isso eu acho que, mesmo a concepção sendo prévia, não seria obrigatório que ela revelasse, porque ela poderia deixar de revelar com medo de não ser contratada. Então, como a gestação perdurou durante o contrato, poderia
haver... Por isso, esse não seria um motivo para não haver estabilidade nesse caso. Agora, vamos combinar que quem é o empregador que, sabendo que a mulher já está grávida, vai falar, pô, ainda assim eu vou contratar, sabendo que daqui 2, 3 meses ela vai ficar não sei quanto tempo afastada. Tudo bem, a lei não proíbe, a lei permite, não sei o quê, mas na vida real, se o empregador souber que a mulher está grávida, ele não vai contratar. E esse caso específico, a lei que a Ana Cristina comentou, já estava em vigor. Então, ela seria contratada, assinaria e não é linha de produção. Então, não iria para a linha de produção. Ela não chegaria a trabalhar. Sim, exatamente. Então, é delicado isso. O justo ou injusto depende sempre, eu falei isso ontem na minha rede social, depende sempre do óculos que você coloca. Do lado que você está. Se você é um injustiçado ou você... E e a gente que advoga na Justiça do Trabalho é isso. Se você advogar para gestante, nossa, veja isso. Se você advoga para empresa, puxa, nem sabia, agora tem que reintegrar. É delicado justo ou injusto. Que mais, e nessa pessoal? questão da gestante é sempre pensado na proteção do bebê, né? Então, sempre tenta-se pensar na estabilidade máxima, né? É só retirar em casos extremos, como um pedido de demissão que foi acompanhado, como uma dispensa por justa causa. São casos bem extremos, né? Para retirar. Porque a garantia do emprego da gestante, né? E também tem o seguinte, que ela só autoriza a reintegração, porque é uma garantia de trabalho, né? E ela só vai ser reintegrada ao trabalho se ela for pedir demissão sem assistência do sindicato, né? Ou uma demissão, uma dispensa em justa causa normal, né? Se ela tiver no período estabilitário. Então, também, o que acontece? Muitas vezes, as gestantes deixam passar os 5 meses após o parto para depois entrar com a ação, porque ela sabe que ela não vai voltar ao trabalho. Ela só vai ter o direito ao dinheiro relativo ao salário, né, do período estabilitário. Ela não vai voltar a trabalhar. Então, assim, eu vou continuar com meu filho, vou entrar com a ação e vou receber os salários do período em que eu não estava mais na empresa. Desculpa, Tina, te interromper, mas é que eu lembrei também do caso que acontece assim, a gestante está no período de aviso prévio e acaba engravidando no aviso prévio. E nesses casos tem que reintegrar, né? A empresa, infelizmente, tem que reintegrar, não tem que fazer. E é a proteção, né? E a última pergunta, gente, minha, pelo menos. Contrato de experiência tem estabilidade ou não? Então, tem até uma decisão do TST, né, no contrato de experiência, falando que pelo prazo determinado acabou ali o prazo da experiência. A gestante sabia disso, né, que ia acabar naquele dia, ela não tem direito à estabilidade. Já tem uma decisão do TST sobre isso. O TST, na verdade, ele interpretou, porque quando o STF foi avaliar a questão da estabilidade, ele colocou que era uma estabilidade que protegia contra a dispensa sem justa causa. Mas existem outras formas de terminar um contrato, pelo decurso do tempo, aqueles contratos que são determinados. Dispensa arbitrária, né? Então, nesse caso do TST, quando não tem dispensas sem justa causa, uma dispensa arbitrária, acabou o contrato, né, no prazo certo, ele fala assim ali da boa-fé das partes, né? Tanto a empresa que está acabando o contrato na data certa, tanto a gestante que sabe que, né, entrou nesse processo de experiência já sabendo que ia acabar na data determinada. Paulo, que você ia complementar? Não, eu ia, porque isso mudou, foi uma mudança de jurisprudência que vem acontecendo, porque o TST sempre entendeu, chegou a fazer súmula dizendo que mesmo em contratos temporários havia estabilidade da gestante. Só que o assunto foi objeto de recurso para o STF, e o STF, em 2019, já começou a proferir decisões dizendo que não, essa estabilidade é para proteger a gestante da dispensa sem justa causa. E isso está fazendo o TST rever suas posições e começar a perceber que, em casos em que não há dispensas em justa causa, em que houve o final de um contrato temporário, por exemplo, não há que se falar na estabilidade, porque não tem a proteção não era para isso. É uma reinterpretação da jurisprudência que a gente tem visto nesses últimos anos.
O que é complicado é que aí chega o teu cliente e fala, contrato de experiência, tinha reintegração ou não tinha? Se você fala, não, agora a jurisprudência do TST está mudando. Até chegar lá e se cair ainda com alguns ministros que ainda não entenderam que mudou ou não, a tua conta ficou gigantesca. Então, é tão delicado isso, né? É delicado. Bom, eu acho que ficou claro que esse tema gestante daria mais umas 10 conversas, não tem certo nem errado, tudo é arriscado. Eu acho que cada caso concreto a gente tem que analisar a jurisprudência naquele momento. E, assim, quem estiver assistindo, que não for do direito, está com uma grávida na empresa, ou ficou sabendo que a grávida que já saiu voltou, quer conversar ou está te procurando, procure seu advogado trabalhista, analise bem a questão e tome a melhor decisão. Não é uma coisa pacífica e pode gerar um passivo trabalhista imenso. Mais algum comentário, pessoal? Alguma coisa? Duda? Não? Eu gostaria de salientar também que esse tema não acaba com o parto, né? Porque ele gera alguns deveres para o empregador, como rever até o local de ambiente para a mulher amamentar, os seus intervalos. Então, não é só aquele tempo da gravidez. Tem muitas consequências. Então, o empregador realmente tem que ficar de olho na sua empresa, nas suas funcionárias, até para não ter nenhuma discriminação. Exatamente. É isso, pessoal. Muito obrigada. Duda, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco. Foi um prazer. Aproveite aí a sua praia, faça inveja para nós. E nós, curitibanos brancos, seguimos aqui sem tomar um solzinho, porque a nossa terra não permite. Cada dia começa o sol, Duda, aí chove, aí esfria, aí volta para 14 graus. Essa é a nossa realidade. Mas estamos chegando no recesso e vamos todos poder descansar um pouquinho, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram. Se cuidem, fiquem com Deus. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.